Olá, eu sou Gleice Pérez e estou muito empolgada em compartilhar com você um pouco do primeiro capítulo do livro História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Convido você a uma breve, mas fascinante viagem pela rica biografia da Igreja Cristã Primitiva, em que vamos explorar o nascimento do cristianismo, as conquistas e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, bem como essas experiências moldaram a fé cristã até o final da perseguição romana do século IV com Constantino. Preparem-se para uma jornada repleta de contextos históricos, personagens marcantes e eventos significativos que foram fundamentais para a consolidação do cristianismo durante a Era dos Mártires. Vamos dividir essa jornada em etapas para melhor entender cada aspecto dessa rica e inspiradora história. Vamos lá? A primeira etapa: nascimento e expansão do cristianismo. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta um Deus imanente e onipresente, que desde o princípio revela a sua natureza e os seus propósitos para a humanidade, interagindo com o homem. Já os evangelhos narram a vida de Jesus, seu filho unigênito, dentro de um contexto específico de dominação do Império Romano, mostrando que o nascimento de Jesus, do Messias, tão esperado, não era um fato isolado. Mesmo após a ascensão de Jesus aos céus, Lucas, no livro de Atos, relata como Deus continuou atuando através do Espírito Santo na vida da igreja, e uma das consequências disso foi a expansão dela. Segunda etapa: interação com a história geral. Ao estudarmos a Bíblia, analisando o contexto da época, temos a certeza de que a vinda de Jesus ao mundo e o posterior nascimento da Igreja não foram eventos aleatórios, mas foi o ápice de um processo histórico cuidadosamente orquestrado por Deus. Terceira etapa: expansão e perseguição. O cristianismo expandiu-se graças às contribuições do judaísmo, da tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, a construção das sinagogas em todo o Império Romano, além da infraestrutura e da relativa paz interna no Império Romano. Mas esse clima pacífico estava prestes a ser abalado. Sabe por quê? Porque associar o cristianismo à figura de Jesus, descendente de Davi, condenado pelos romanos, gerava desconfiança, principalmente por parte dos líderes da época. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, e isso não quer dizer que o mundo iria recebê-lo de braços abertos. Não, pelo contrário, a nova fé enfrentaria oposição, tanto do judaísmo, que havia como heresia, quanto do Império Romano, que havia como uma ameaça à ordem estabelecida. Tão logo perceberam isso, começaram a perseguir os cristãos, que como mártires entregaram as suas vidas com alegria em sacrifício da fé. Quarta etapa: a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. Pouco sabemos sobre a igreja primitiva em Jerusalém, berço do cristianismo. Sabemos que ela foi uma igreja forte nos primeiros séculos, de acordo com o livro de Atos e outros livros do Novo Testamento, mas também enfrentou muitas tensões, divisões internas, especialmente entre os hebreus tradicionais e os gregos mais abertos à cultura helenística. Apesar dessas tensões, a igreja mantinha
práticas religiosas comuns, como, por exemplo, observar a lei, guardar o sábado, reunirem-se no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição de Jesus ao partir o pão. O que esses líderes políticos não contavam, e não contavam mesmo, é que o martírio de Estevão e a perseguição dos cristãos helenizantes contribuiriam para a dispersão da igreja e a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas, uma vez que a mensagem do evangelho seria levada a novos territórios, alcançando também os gentios. Conclusão: a história do cristianismo de Justo Gonzalez nos mostra que a história da igreja é, na verdade, a história dos atos do Espírito Santo entre nós. É uma jornada fascinante, mas ela vai muito além do aspecto institucional. Ela mostra que Deus, ao longo dos séculos, guiou os seus seguidores, moldando a fé de cada um e transmitindo a mensagem da cruz. Ao refletirmos sobre essa narrativa, somos convidados a nos ver como parte dessa história, sendo usados pelo Espírito Santo para levar o amor e as boas novas aos perdidos, mesmo enfrentando desafios e perseguições. Que essa breve viagem no tempo nos motive a seguir firmes na fé, compartilhando a mensagem de Cristo com coragem e esperança. Espero que esse breve vídeo desperte em você, assim como despertou em mim, uma profunda reflexão sobre a nossa fé e a nossa participação, não apenas como espectador dos fatos que acontecem, mas como participantes ativos da história. Até a próxima!